Já estamos de volta com o programa Em Pauta para o nosso terceiro e último bloco, conversando hoje sobre a Palavra de Deus, como nasceu a Palavra de Deus, os desdobramentos, os livros, mas também o mais importante, não é? A aplicação da Palavra de Deus na nossa vida. Para que serve a Palavra de Deus, afinal das contas? A gente foi caminhando aí, percebendo, mas ainda no final desse segundo bloco falávamos a respeito justamente da palavra, do pecado de alguns personagens bíblicos, mas aquilo que o sino da palavra, não é, depois como resultado nos apresentou esta exortação Verbum Domini, essa exortação apostólica pós-sinodal que o Santo Padre deu a toda a igreja, é muito recente, então se você não tem, vale a pena ter. Aqui o nosso programa ele tem um caráter provocativo. A gente provoca aqui algumas questões, por isso indicamos a boa literatura para que você possa aprofundar a temática. E no tocante a esse sínodo, o Santo Padre falou justamente num determinado ponto, exatamente na página 51, não é, do pecado como não escuta da palavra de Deus. Sem escutar a palavra de Deus, o homem fatalmente desvia o seu caminho da verdade. É isso, Padre? É muito lúcida esta afirmação, porque já no Gênesis se percebe claramente um esquema que percorrerá depois todo o mundo da Sagrada Escritura. Ou seja, a não escuta gera a desobediência e a desobediência gera o pecado. Porque não escuta e desobediência estão no mesmo campo. Aliás, se nós observarmos o verbo latino que deu origem ao escutar, o audire, ob audire, obediência significa pôr-se à escuta. Quando então Adão e Eva não escutam o pedido de Deus e desobedecem, o pecado entra no mundo. Desta forma, por isso o início dos novos tempos, digamos assim, com a presença da Virgem Maria, que dará à luz o Filho de Deus, inicia-se justamente este novo tempo com o tema da escuta, da obediência que gera graça. Claramente em contraposição ao início do Antigo Testamento, Lucas e Mateus narram este novo início no mesmo campo semântico e teológico. Aqui está uma coisa muito importante, então, Frei Antônio Moser. Aí entramos nessa questão que eu já tinha chamado a atenção da leitura orante. Porque a Bíblia, nós sabemos, é instrumento de pesquisa, aprofundamento, portanto, de magistrados e assim por diante, mas a palavra de Deus é também essa oportunidade de comunhão com Deus. Então, até que ponto, Frei Antônio Moser, esse contato com a palavra de Deus, na chamada Lexio Divina, ele contribui para o crescimento, para o desenvolvimento, até para a salvação da pessoa? Eu gostaria de retomar as palavras do Padre Luiz Henrique sobre o pecado. Tem muita gente que hoje diz, o que é o pecado? Olha aí, um bom começo de conversa é não ouvir a voz de Deus. Bom, e essa voz de Deus, como se manifesta? Se manifesta numa palavra, se manifesta no que nós chamamos sinais dos tempos, interpelações de fatos históricos, Deus nos interpela. Muito bem, é uma boa definição de pecado, não ouvir a palavra de Deus. Gostei muito, e inclusive eu acho que os meus alunos que assistem o nosso programa, eles vão dizer, não falou na aula. Eu digo, mas por que eu reservei para o programa de televisão, né? É para obrigá-los, né? Depois na prova, então eu vou cobrar isso aí, né? Muito bem, essa Lexio Divina, o que significa? Você teoricamente pode, um ateu pode analisar a Bíblia, sob os vários ângulos, literário, por exemplo, preciosíssimo. As parábolas, quantas histórias lindas, a redação muito bem feita, tem trechos de São Lucas sobre tudo, aquele do Natal, do nascimento de Jesus, coisas lindas, muito bem. Um ateu, teoricamente, pode fazer uma leitura da Bíblia. Agora, quando nós dizemos Lexio Divina, significa o quê? Eu leio, eu estudo, não buscando curiosidades, mas buscando inspiração para caminhar na justiça, ou seja, de acordo com os projetos de Deus. E isso me leva à oração. O que é oração? É você ouvir, como dizia o Cura d'Ars, né? Fica lá em silêncio, ele me fala e eu ouço
e eu falo e ele me ouve. Não é? Traduzindo, é um diálogo como que sem palavras, mas em profundidade com Deus, que está sempre presente na nossa vida. E a palavra de Deus consignada nos escritos é uma palavra viva. Isso ultimamente se tem acentuado e com razão. Não é simplesmente uma letra, é uma palavra viva. É o próprio Cristo que, através dessa palavra, nos desperta e nos encaminha na nossa vida. Não é? Como o senhor gosta de retomar aqui algumas coisas, eu também quero retomar um negócio aqui do Retoma. pecado ainda, Padre Luiz Henrique, que enquanto o Frei estava me falando, me veio a frase do Papa Pio XII. Papa Pio XII dizia justamente que hoje, nos dias em que estamos vivendo essa atualidade, né, claro, o Papa está há alguns anos atrás de nós, mas nessa contemporaneidade o Papa dizia o seguinte: o grande pecado hoje é justamente achar que não existe mais pecado. E eu estou dizendo isso por quê? Porque nós, ainda uma semana atrás, acompanhávamos a visita do Santo Padre à Alemanha. O Papa voltou à Alemanha, não é? Você acompanhou aí do dia 22 ao 25 de setembro, portanto, semana passada, e no encontro ecumênico, lá onde, em Erfurt, não é? Onde Martim Lutero concluiu seus estudos teológicos e foi ordenado sacerdote em 1507, o Papa se encontrou ali com os representantes do Conselho da Igreja Evangélica Alemã e no diálogo conversaram sobre muitas coisas. O Papa disse, no tocante à questão do pecado, o seguinte, veja só: o pontífice fez uma série de questionamentos sobre a concepção de pecado em meio aos grandes desafios da humanidade. Aí disse o Papa dessa maneira: quem de fato se preocupa hoje com isto também entre os cristãos? O que significa a questão sobre Deus na nossa vida? No nosso anúncio, a maior parte das pessoas, dizendo Bento XVI, também dos cristãos, hoje não acredita que Deus, em última análise, não se interessa dos nossos pecados e das nossas virtudes. Quer dizer, parece que o tempo passa e as pessoas, o que chamamos de relativismo, de indiferentismo em relação à fé, à concepção de pecado, etc., vai crescendo, e o Papa chamando a atenção para isso, ainda na sua viagem à Alemanha. É porque mesmo na origem bíblica, mas também na tradição da igreja, que é riquíssima, mas sempre é incompreendido, sempre há incompreensão. O pecado nunca foi compreendido simplesmente a partir de uma perspectiva negativa, embora o pecado seja negativo. Mas ele é justamente consequência de um voltar as costas a Deus. Então, a dimensão do pecado deve ser compreendida a partir da relação com Deus. Porque quando nós pecamos, nós nos distanciamos do projeto para o qual Deus nos criou, que é de nos tornarmos plenamente pessoas. Mas nós somente somos realmente e verdadeiramente pessoas, não é quando somos livres, ou temos vontade própria, ou quando temos consciência disso ou daquilo, que são realidades vinculadas ao conceito de personalidade. Mas nós somos adequadamente pessoas do ponto de vista bíblico-teológico quando nós vivemos em comunhão com Ele. Quando isso nos falta, então o pecado também deixa de ser uma questão para muitas pessoas. Frei Moisés, o quê? Eu estou em pleno acordo, evidentemente, mas eu também gostaria de chamar a atenção que talvez a palavra pecado assuste, mas existem certos valores que estão emergindo. Por exemplo, você não cuidar da ecologia. Ninguém diz que é pecado, mas todo mundo sente como algo que causa um mal ao ser humano na sua relação, não só com os outros seres humanos, mas com toda a criação e indiretamente, claro, com o Criador. E da mesma forma, essa vontade da justiça, o respeito aos direitos fundamentais. Então há uma nova consciência emergindo, não é? Quer dizer, talvez nós tenhamos que repensar uma concepção muito infantil de pecado. Agora, a compreensão da Escritura, vai me permitir o biblista, basicamente tem 4 palavras, 4 níveis. Ratá, que é um pouco mais assim um erro, né? Errou o alvo. Depois, awon é a pessoa torta. E depois, pechá é não querer atravessar o mar vermelho.
Ou seja, você quer voltar para as cebolas do Egito, aquela coisa toda, o saudosismo, em vez de ir para frente. É não abraçar os grandes projetos de Deus. E, naturalmente, por trás disso sempre tem a concepção da aliança. Não querer viver essa dinâmica da aliança de Deus com o seu povo. E rachar que é a rebelião, que é a frieza, que é a maldade mesmo. Então, são vários níveis diferentes. Agora, muito interessante porque existe uma sensibilidade que no passado não tinha. Ninguém ia confessar, olha, eu poluí o rio. Mas hoje realmente o pessoal vê, nossa senhora, eu tenho que cuidar, não é? E assim, tantos outros aspectos relacionados, por exemplo, com certos crimes. Não, isso não pode ser. Não importa se é católico ou não, a pessoa sente que isso é destrutivo. Então, há uma nova consciência de pecado. Tá certo. Olha, mais uma vez aqui perguntando ao nosso povo na rua, a Bíblia é um livro fácil de ler? Você consegue compreender as passagens bíblicas? Vamos ver o que as pessoas responderam. Olha, eu leio muito pouco a Bíblia. Depende da pessoa, né? Interpretação da pessoa, né? Quando a gente lê a Bíblia, a gente precisa de discernimento, né? E o Espírito Santo tem que te tocar. Não é um livro fácil de ler, não. Muitas vezes contestado, né? Às vezes que eu leio, eu não entendo nada, pra falar a verdade. Eu sou meia preguiçosa para ler, mas eu leio, por exemplo, o Salmo, eu leio o Evangelho. Estou pedindo a Deus que eu gostaria muito de ler a Bíblia como se fosse um alimento totalmente para a alma e para o espírito. Não leio. Mais a televisão, rádio, Bíblia não leio, não. Minha esposa que gosta, ok? Não, na verdade eu nunca achei que a Bíblia fosse fácil de entender, né? Todas as vezes que eu tentei pegar, eu desisti, porque acho que acho que você tem que ter uma criação melhor, você tem que saber o que você está querendo achar dentro de uma Bíblia. Eu nunca tive esse acesso maior com ela, então eu nem sei te responder, na verdade, como que é, porque eu não tenho muito acesso. Eu leio a Bíblia sistematicamente, né? Eu acho que a Bíblia seria uma solução, né? Para acabar com, né, toda essa confusão, né? Eu acho que o ser humano, quando ele começa a ler a Bíblia, né? E entender, né, os princípios, tudo aquilo que tem de ensinamento, com certeza vai ter uma vida mais... vai querer viver uma vida com justiça, né? Respeitando, amando o outro. Então, acho que né? A Bíblia é a fonte de vida. Por isso que eu leio e gosto de ler. Tá aí, Bíblia, fonte de vida, por isso que leio e gosto de ler. Esse é o incentivo do nosso amigo aí nas ruas. Eu quero aqui, ao final do nosso programa, deixar aqui ainda duas questões, uma para o Frei Moço e outra para o Padre Luiz Henrique, como palavra final, inclusive, porque, não sei se você reparou, numa das pessoas que também falou, olha, eu acompanho o que está por aí, ou seja, o que vem em termos de meios de comunicação, a gente acolhe enquanto palavra de Deus, porque nós estamos vivendo hoje, Frei Antônio Moser, o advento, já mais do que evidente, dos meios de comunicação, a televisão que hoje está aí no Brasil e mundo afora, mas sobretudo a internet, que já dizem os especialistas, já passa até 2000 e qualquer coisa, 2013, por aí, nós já teremos mais de 5 bilhões de internautas no mundo inteiro, uma coisa até quase que assustadora. Então, por esses meios, a palavra de Deus também deve chegar. É interessante que a exortação chama a atenção também para o anúncio, a nova evangelização, a palavra de Deus e os meios de comunicação. Então, eu gostaria, como palavra final, nós já verificamos a importância da palavra, os seus muitos dilemas, e sobre ela a gente ficaria aqui uma noite inteira ainda conversando. Mas se o senhor deixasse aos nossos amigos uma palavra, não é, sobre a importância realmente da Bíblia, da sua leitura, mas hoje também como ela pode ser captada através desses meios de comunicação. E o Padre Luiz Henrique gostaria, por favor, não é de chamar que o senhor dissesse aos nossos telespectadores da importância da leitura orante da palavra de Deus, mas como também, às vezes, isso comporta risco, isso pode gerar até um certo fundamentalismo, gerar alguma violência, sectarismo. Quer dizer, a palavra de Deus deve ser acolhida, mas com certo cuidado, não é isso? E obrigado por estar aqui conosco. Por favor. Então, eu aconselho vivamente a que todos se aproximem da Sagrada Escritura.
para que nós nos desvencilhemos dos perigos de interpretações errôneas, é muito importante que a leitura da Sagrada Escritura seja posta como um momento de contato com Deus. Porque a palavra de Deus é o próprio Cristo, verbo feito carne e feito palavra, que se revela a cada um de nós. E para que as dificuldades, porque claro que nós conhecemos pessoas que em nome da palavra de Deus cometeram e cometem atrocidades, é preciso que eu reze, que eu invoque o Espírito Santo, que eu busque na palavra um alimento para o meu crescimento e crescimento das minhas relações com Deus e com o próximo. Mas o maior conselho é aquele do próprio Papa Bento XVI na exortação Verbum Domini. A palavra de Deus, a Sagrada Escritura, somente alcançará sua plena compreensão, se eu a desejo, na comunidade eclesial. É preciso que eu queira partilhar da palavra numa comunidade eclesial, que vive, testemunha, ora e busca pôr em prática esta palavra. Maravilha. Frei Antônio Moser, por favor. Olha, no tocante à sua pergunta, a Bíblia e os meios de comunicação, eu costumo dizer para os meus alunos o seguinte: o que não está na mídia não existe, ponto final. Quer dizer, tamanha a enxurrada de informações, etc. Ora, nós temos que aproveitar esses meios. Eu acho que um dia a gente tem que fazer um programa sobre o valor da internet, novos meios de comunicação e tudo isso. Veja bem, por exemplo, você tem o iPad, não é? Eu também, a gente esqueceu essas últimas vezes assim, mas nós vamos voltar a trazer aqui. Que maravilha, você tem a Bíblia inteira aí, você está procurando uma palavra mesmo no Google. Há uns 15 anos atrás, a editora Vozes lançou um CD com a Bíblia, foi um sucesso, só que hoje CD não serve mais, basta você chamar no Google o que você quiser. Então, eu acho que é uma maravilha, não é? Ou seja, a divulgação da palavra de Deus. Agora, não basta divulgar, não basta simplesmente pegar trechinhos, como bem observou o padre Luiz Henrique, mas é preciso absorver o todo e absorver no espírito de oração. Tá certo. Olha, nós ficamos por aqui agradecendo muito o seu carinho, sua participação, agradecendo muito a participação aqui do padre Luiz Henrique, do Frei Antônio Moser. Com certeza nos ajudou muito a entender um pouco mais, um pouco melhor e, claro, bem provocados, começar uma vivência muito mais fiel da palavra de Deus e da atualidade que ela tem para cada um de nós. Não é isso? Para você um ótimo final de semana, que Deus abençoe e até a próxima sexta, se Deus quiser.